E para comandar a nossa mesa, nossa querida presidente, doutora Irene, tá, que vai presidir essa mesa. Vamos chamar também a doutora Naila, do Departamento Jurídico. A doutora Maria Alice, nossa primeira vice-presidente, por gentileza, doutora. O doutor Edson Almeida, nosso conselheiro. A doutora Maria Martins. Maria, é isso mesmo. E o doutor Fábio Esgarbosa, nosso conselheiro também, por gentileza. Eu vou passar o casinho, tá? Tem tá aqui? Só pra gente passar o caso. Bom, esse é um caso que eu não havia pego até o ano passado, e aí começou a pipocar casos semelhantes. Eu já estou no terceiro caso, que até o pessoal da delegacia, o DPPC-1, foi deles que mandaram, tá? Um caso de um possível estupro de vulnerável, chegando na legislação do paciente sedado, tá? Bom, só para entender um pouquinho, quem sou eu não sou advogado, mas só para entender, né, o que é a legislação do estupro de vulnerável. Mudou um pouquinho o estupro, porque antigamente estupro era do paciente, era a conjunção carnal, né? Tinha que ter penetração, tudo. E hoje os atos libidinosos eles podem ser enquadrados como estupro, tá? A Lei 12.015 de 2009 enquadra como crimes sexuais diversos comportamentos como atos libidinosos, a conjunção carnal e outras formas de satisfação sexual com vulneráveis, tá? Isso no caso do estupro vulnerável. Pena mais grave, né? O crime de estupro vulnerável tem pena mais elevada em comparação aos outros crimes sexuais e, obviamente, essa legislação é para a proteção dos mais frágeis, né? Ela garante a proteção aos que não possuem a capacidade de consentir, então menores de 14 anos, portadores de deficiência mental ou que se encontram sob efeito de alguma droga e, no caso, essa droga pode ser o quê? Anestesia, tá? Então, o doutor Edson aí, anestesista, sabe bem disso. Não, doutor Edson, né? Pelo amor de Deus. Atos libidinosos, tá? Tocar ou permitir que o vulnerável toque no agente para a prática de ato libidinoso, mesmo sem a penetração. Aquilo lá que eu falei, não precisa mais ter a penetração para falar que é um estupro. Conjunção carnal, que é manter a relação sexual, e uso de drogas, que aí no caso a sedação entraria no nosso caso, tá? Quanto à idade, menores de 14 anos são considerados vulneráveis, não possuem capacidade para avaliar as ações e, portanto, não podem consentir. Os portadores de deficiência mental também, ou quem está sendo submetido a um ato anestésico. Tá? Doença psiquiátrica também. É que aqui eu passei para enquadrar no nosso, exatamente na vulnerabilidade do nosso quadro que está caindo em alguns pacientes e médicos aí. Tá? Bom, é previsto na lei a pena de reclusão de 8 a 15 anos, né? A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa independente do consentimento da vítima e é um crime hediondo, tá? O estupro de vulnerável é um crime hediondo, tá? Então, a gente vou passar algumas imagens, logicamente não são dos casos concretos que a gente atendeu, tá? Mas são de casos que a gente está pegando na internet e casos muito parecidos com o que aconteceu no caso em questão, que foi o seguinte: a paciente foi submetida a uma cirurgia plástica e o marido viu na publicação do médico e falou: opa, parece o corpo da minha esposa. E o médico manipulando o corpo dela para fazer publicidade. Publicou no Instagram. Tá? Então, mais ou menos isso daqui. Tá? Então, os vídeos... Por favor, tira o áudio. Eu quero que tire todos os áudios que tem aí nesses vídeos, tá? Por gentileza. Que eu não quero identificação de ninguém. Mais uma vez, tá? Isso daqui para exemplificar o caso. Não é o caso real, tá? Só para vocês entenderem. Por favor, passa o primeiro vídeo que aqui não está passando, tá? Isso está sendo muito comum entre cirurgiões plásticos, manipulação de mamas durante a cirurgia para falar: eu uso a técnica X do sutiã interno, do dual grip, do dual plane, e manipula a mama, tá? Da paciente que está sedada, muitas vezes até entubada, tá? Ou ainda, no final da cirurgia, me faz um videozinho bonitinho, ó, disso daí, ó, jogando água, jogando soro fisiológico, mostrando a paciente anestesiada, pessoal. A paciente em total vulnerabilidade.
E foi no caso desse. O marido viu, foi na delegacia e fez o boletim de ocorrência. Tá? O delegado mandou pra gente para fazer análise se aquele corpo que estava lá correspondia de fato com a paciente que ele tinha me mandado. E correspondia. Ela tinha uma tatuagenzinha, a gente falou sim. Ele foi enquadrado, o médico, como um estuprador, né? Ele foi indiciado como estupro. Tá? O estupro de vulnerável. Ó, isso aqui é muito comum, tá? O que está acontecendo nas publicidades, essas manipulações de mamas, tá? Ou ainda, esse tipo de coisa, tá? Manipulação mesmo do corpo, né? Mostrando as possíveis táticas que o médico utilizou, né? E só que entendem que é uma demonstração clara, só está tentando mostrar algo sem nada educativo, né? Não está informando nada, só o motivo da venda. Só que aí cai na outra parte que é criminal, porque ele está manipulando o corpo de uma pessoa que está sedada. E esse paciente deu toda a confiança para aquele médico fazer o ato operatório. E esse médico ele está fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então isso daqui está sendo mais comum do que vocês imaginam. Tá? Eu já estou no 3º caso de um possível estupro de vulnerável. Então esses casos aqui eu já estou passando justamente para exemplificar para vocês o que está acontecendo, o que está sendo assim, extremo, assim, entrar em Instagram da maioria dos monte de cirurgião plástico está fazendo isso, tá? Olha esse tipo de publicação, é que eu não posso colocar o áudio, tá? Nesse áudio aí o médico ele fala com voz sensual, do que ele fez as canaletas que nós entramos, que vai para o órgão íntimo. Pessoal, que é isso? Tá deixando de ser medicina, né? E é justamente isso que eu queria começar a discussão a partir desses vídeos. E eu gostaria que começasse pela doutora Maria Alice. Sim, senhora. Senhora psiquiatra, o que a senhora tem a dizer esse tipo de coisa, para depois a gente ir para a parte criminal, para a parte civil e a parte ética? Boa tarde a todos. Tá ligado? Boa tarde a todos, a quem está em casa assistindo, e aos colegas aqui da mesa, pessoa doutora Irene. É estarrecedor, sabe, Catauca? Não tenho outra coisa para falar. Eu acho é complicado porque, assim, como médica, como conselheira, enquanto conselho de medicina, o papel do conselho nessa questão de proteger a população e também proteger o médico, e aí a gente vê esse tipo de situação onde o paciente está exposto, né? A família se sentiu exposta, no caso que foi apresentado aí pelo Catauca. A gente pensa, o que o médico está pensando, né? O médico que está operando é uma total falta de empatia. E isso é uma questão bastante séria. Como é que depois essa paciente conversou com ele? Como é que ele atendeu essa paciente depois? Ela chega na consulta no pós-operatório, mesmo que ela tenha consentido, né? O que é esse consentimento? A partir do momento que o paciente está sob efeito de anestesia, né, ele transforma, está aí a vulnerabilidade do caso, né? Não tem como. A hora que a pessoa não consegue exprimir o seu desejo, falar da sua vontade e não tem capacidade de esboçar a reação, não tem como a gente considerar que isso é uma autorização. E é uma exposição de uma questão bastante íntima, né? Nós não estamos assim, foi uma fratura no braço, né? Esse gesso novo aqui é colorido. Não é disso que a gente está falando. Está expondo de verdade o corpo e acaba expondo assim, né? Para quem é psiquiatra, o que essa pessoa pensou na hora que ela vai procurar um cirurgião plástico, né? Ela também tem alguma questão com ela mesma que ela está querendo corrigir, ou está querendo mudar, ou não se sente bem com aquilo, e foi procurar um recurso médico. E médico tem toda a questão do respeito, do que a gente considera, o que a gente atribui de poder, né, para o médico. A gente entende que o médico é que sabe o que é melhor, e aí se depara com esse tipo de situação. Eu acho que a gente pode ir começando e conversando assim, né, e vamos passar então a palavra para os demais e vamos ouvir. E pegando o gancho que bem foi colocado, quanto ao termo de consentimento, doutora Naila. O termo de consentimento, e muitas vezes ele coloca, né, eu posso divulgar a sua imagem, ela assinou, né. Mas o termo de consentimento, e aí divulgação de imagem principalmente, tem que ser totalmente personal e para um determinado fim. Nesse caso,
Pega um caso desse, assinou o termo de consentimento. Isso alivia alguma coisa do âmbito civil, criminal e ético, esse médico? Bom, muito obrigada pela palavra, pela oportunidade, e um especial agradecimento aos gestores dessa casa por me permitir estar nesse debate tão rico. E o registro aqui, roubando alguns minutos da minha fala, do meu contentamento enquanto advogada e profissional do direito, com o cuidado que tem essa gestão com a informação e a condução do melhor exercício da medicina. Meus parabéns a todos e vamos ao ponto. Doutor, quando eu fui convidada para esse debate, eu fiquei me perguntando o que teria um estupro de vulnerável envolver-se com uma questão da publicidade médica, né? Porque a gente sempre imagina, e aí eu vou pegar a fala dos meus antecessores aqui, que brilhantemente colocaram o tema, a gente sempre imagina que o médico, a quem depositamos uma infinita confiança na condução da nossa própria vida, terá o bom senso de nos poupar e de cuidar de nós, em especial na vulnerabilidade que se apresenta aí não só mediante, doutor, a uma anestesia ou um estado de inconsciência, mas a vulnerabilidade psicológica, doutora Maria Alice, a vulnerabilidade do ser humano diante de uma patologia, né? Então, o que me assombra, e quando o senhor me disponibilizou essas imagens, é que existe um excesso de publicização e uma tentativa de venda muito grande de êxito, porque, de fato, os senhores não puderam ouvir, mas eu ouvi, a voz do médico tem um quê lascivo bastante grande e isso causa um repúdio, ainda que ele estivesse manejando uma perna, um pé, quanto mais um corpo por completo, um corpo de formas eleitas como belas, eleitas como elogiáveis. Então, há uma comercialização claríssima nisso e entramos no debate da medicina e do comércio. Mas a questão do estupro, e eu diria, e já com uma tese defensiva desse médico, a quem eu recomendaria uma internação, se houvesse, numa escola ética, né? Que desde já a gente fica pensando se não seria como convidar aos profissionais tão estudados como são os senhores, né, a ter o bom senso. O doutor Ângelo falou, puxa, o que mais dói é a falta de gosto, né? Ele falou, é de um mau gosto, eu acrescentaria, é de uma falta de bom senso a toda a prova. Então, na tese defensiva que eu fizesse desse indivíduo, e não faria apenas porque ele seria meu cliente, mas faria pelo sistema legal como um todo. O sistema legal, ele vai atrás de condutas que o ser humano criativamente, principalmente para o mal e para o descumprimento das normas postas, ele cria muito, ele se inova todos os dias. A gente, por mais que corra atrás das condutas que possam ser previstas, sempre há lastros de inovação por parte do ser humano. E eu diria que o estupro seria um pouquinho exagerado nesse caso em específico. A vulnerabilidade é uma vulnerabilidade inconteste e o termo de consentimento não absorveria essa situação de forma alguma. Mas, porém, dizer de um estupro nessa condição, eu entendo que quem conduza esses casos, no caso os nossos pares, os acusadores da ordem jurídica, enfim, o Ministério Público, enfim, devam estar trabalhando com uma inexistência de um tipo penal mais próprio.
a inexistência, porque é tão extraordinária essa situação. É claro que se fala em ato libidinoso, claro que se fala na conjunção carnal, mas nesse caso em especial, dir-se-ia que é a publicização da lasciva, quem sabe até uma tipificação, porque o estupro, com a hediondez que tem, ele teve uma outra intenção, e ainda por cima ele tem que auscultar a intencionalidade, o dolo desse agente, e que aí mais parece caminhar para comercialização do que de forma presuntiva se fale de satisfação de lasciva. Então, não acredito que seria o caso de uma situação de estupro efetivamente, mas uma importunação, na falta de uma tipificação mais grave. E, para não roubar muito tempo, a recomendação, por óbvio, que de nada se aproximasse de algo semelhante, exceto numa situação especificamente voltada para o bem da própria ciência, numa aula, num curso, dentro dos limites que a lei permitisse. Me perdoem se exacerbei no tempo. Bom, doutora Maria, já pegando... doutora Irene, por favor. Em cima do que você colocou, eu acho que faltou uma palavra que para mim chama de desrespeito à paciente. Isso para mim é fundamental. E outra, assim, não é só de aula, eu acho que ele não pode chegar perto de doente. Talvez você tenha pensado nisso, mas eu acho que isso precisa ficar claro. Ele seria quase de uma interdição cautelar, sim, que ele não poderia chegar, pode dar uma aula, não sei o quê, mas não chegar perto de uma doente. Qualquer uma. Ou uma paciente, não é nem seria doente, mas uma paciente dele, né? Porque é de uma só um acréscimo. O uso desse tipo de corpo ou de forma mostra a vulnerabilidade não só dessa mulher em si, mas como das mulheres em geral, quando se colocam na publicidade em torno de formas e maneiras mais, vamos dizer, ofensivas. E essa lei veio muito ao encontro disso, né? Precisava-se de uma publicização, mas essa publicização vai ser muito discutida, doutores, porque a delicadeza da intencionalidade do agente é um elemento do direito penal. E numa publicidade assim, a gente não tem efetivamente como concluí-la. Percebam que eu estou fazendo aqui o contraponto da dificuldade, né? A advogada do diabo. Olha, eu não queria falar, mas até que é por aí. Mas é um problema porque bom senso e bom gosto todo mundo acha que tem, né? Esse é o grande problema, e quando a gente até repreende certas ações como essa, os médicos falam, não, mas é de muito bom gosto. Bom senso e bom gosto, todo mundo acha que tem. E puxando um pouquinho esse gancho do que a doutora Irene falou, doutora Maria, eu sou o marido dessa paciente aí, me vi lesado porque ele manipulou o corpo da minha esposa. Fui na delegacia, a senhora delegada. E aí, doutora? Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite, a acolhida. O presidente não está mais aqui presente, mas eu queria deixar registrado que toda a equipe de comunicação que fez o contato comigo lá em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, sou advogada do Conselho de Santa Catarina, eu estava quase, no momento em que o ministro estava falando que era o melhor estado, eu estava voto com o relator, mas preferi não criar nenhuma celeuma aqui, mas agradeço desde já o convite, na pessoa inclusive do Dr. Carlos, que está aqui entrando neste momento. Obrigada, viu? Um tema extremamente importante. Eu penso que o CFM foi feliz no momento que coloquei esse lapso temporal para que a gente pudesse, nós advogados, a classe médica, pudesse se readequar, né, às novas normas e, sobretudo, até para cada regional ter condições de ter perna para fiscalizar isso, que é o que realmente nos preocupa, né? Nas mesas anteriores, alguns dos colegas estavam comentando sobre isso. E aí, na prática, como é que vai ser esse dia a dia de vocês, médicos, e dos conselhos de medicina? A gente vai ter condições de fiscalizar tudo isso também? É algo a se pensar, né? Mas sobre esse tema e sobre essa mesa em específico, doutora, eu fiquei muito feliz que se trouxe à tona essa questão criminal, porque muito se fala da publicidade no âmbito ético e somente na parte civil, né, a parte indenizatória, enfim, mas da criminal pouco se fala. E eu observo isso também na vivência lá em Santa Catarina, enquanto advogada da autarquia, que por vezes não só os médicos, mas os próprios pacientes têm uma ideia bastante equivocada de que as infrações envolvendo publicidade
publicidade, elas são de menor potencial. Então, assim, isso não vai dar em nada, isso vai dar no máximo uma advertência, no máximo uma censura pública. E, bom, agora eu também vou falar pela jurisdição onde eu atuo, não posso falar de São Paulo porque eu não conheço, né, nem tenho acesso aos processos daqui. Mas nós temos alguns caçados envolvendo publicidade. E essa informação é pública, né? Quem tiver interesse, busque o site da autarquia que está lá publicado. E, inclusive, interdições cautelares, doutora, por isso que muito feliz a sua fala também, envolvendo publicidade. Então, a gente tem hoje médicos interditados cautelarmente em razão de publicidade equivocada, referendado pelo CFM, né? Obviamente. É impactante uma cena como essa. E, doutora, eu fico pensando, isso é o que ele publicou. E o que ele não publicou? Eu não sei exatamente o que ele fez com essa paciente. Exatamente. Esse é o ponto. E aí fica o questionamento, né? E muito é um tema que muito está sendo debatido, assim, de colocar mais pessoas dentro do ambiente cirúrgico. Né? Há essa preocupação. A gente vê isso pelos partos, né? Que publicar na mídia aí, não vou nem entrar no mérito, mas a necessidade de se colocar cada vez mais outras pessoas dentro do ambiente cirúrgico que tem os riscos, né? O senhor, enquanto médico, conhece melhor do que eu. E será que não seria o caso? Será que esse marido dessa paciente não pensou isso? Qualquer outro procedimento que ela venha a submeter, ela, inclusive, não vai pensar algo semelhante? É de uma insegurança absurda, e a gente fala sempre, pelo menos nas palestras que eu dou aí, principalmente para os jovens médicos que estão entrando agora no mercado de trabalho, a gente tem esse trabalho lá em Santa Catarina de ir até as faculdades e dar uma aula sobre direito médico para quem está ingressando agora no mercado de trabalho. Eu falo sobre publicidade. Eu sempre comento com eles que a relação médico-paciente é, de longe, o principal para o ingresso de uma ação judicial ou por uma denúncia perante o Conselho de Medicina. E isso? Como que eu tenho uma relação médico-paciente? Porque eu estou confiando, eu estou colocando o meu corpo, acreditando que o médico vai fazer o melhor, porque, afinal de contas, ele é quem detém o conhecimento técnico sobre aquilo, eu não tenho, né, esse conhecimento, e eu estou acreditando que ele vai fazer o melhor dentro da técnica para entregar o melhor que ele puder, né? Isso não me parece. E ainda que houvesse um termo de consentimento, ele é extremamente questionável, né? Ainda que ele divulgue, ainda que nesse termo constasse de forma expressa que eu autorizo a publicação de todo o meu procedimento cirúrgico com imagens, mas será que essa era a intenção dele, nesse caso? E foi exatamente isso que ele falou, tá? O marido falou exatamente isso. Se ele já filmou isso, o que ele não fez com a minha esposa? Exatamente. Isso tá nos autos, tá? O que ele não publicou? Tá lá. Tá. O que ele não fez com a minha esposa? Então, ele exigiu, óbvio, né? Ele chegou e falou, preciso que tenha um esclarecimento sobre isso. Sim. Né? Porque se o cara tá mostrando isso no vídeo, o que mais que ele não deve estar fazendo? Aí, recaiu também, por isso que o Dr. Edson Almeida tá aqui, sobre o anestesista. Porque quem colocou na posição de vulnerabilidade foi o anestesista, né? E o anestesista estava na sala também. Dr. Edson, médico bonitão... Maria Alice, desculpa. A gente já vai fazendo analogia com o nosso Código de Ética Médica, né? Artigo 23, artigo 30, artigo 38 e artigo 40 ali, todos, né? Enquadrados nitidamente. Eticamente sim, já está. E olha, não entrou os de publicidade ainda. Não, né? Nem entrando em publicidade. Nem chegamos só na relação. Mas aí o doutor, ele contratou o fotógrafo para o centro cirúrgico, e o doutor Edson foi lá e anestesiou. Ela está sedada, está entubada, na verdade. O doutor Edson anestesiou e o doutor contatou o fotógrafo que está fazendo as cenas e o médico passando a mão. Doutor Edson, qual que é a sua conduta? O que você faz? Eu volto quando a gente, ainda nos bancos acadêmicos, em que os nossos mestres nos falavam na simples avaliação, não é, física do paciente, que a gente tivesse todo o cuidado com o pudor. Não é? A gente não expusesse o paciente além do necessário. Então, eu já parto desse princípio que, na verdade, a questão do pudor em si, ela deve ser respeitado. Não é? Quando a gente trabalha numa equipe, isso eu vim pensando durante esses últimos dias com relação a essa questão da interação da equipe,
eu acredito que o anestesista ele não deva participar efetivamente de, assim, pelo menos o meu entender é que ele não deveria participar de, porque assim, não foi talvez a primeira vez, não é? Eu acho que isso se propaga de uma forma aí rotineira, né? Eu não, assim, acho que não cabe ao anestesista, não é? Talvez o impedimento em si, né? Mas eu acho que aí seria uma questão de se adequar à questão da equipe, né? O anestesiologista, ele acostumado com as questões de fotos, geralmente no parto, né? Das filmagens no parto, e isso está previsto até na nova resolução aí de publicidade. Entretanto, a gente vem discutindo sobre essas outras situações em que o próprio anestesista tira a foto, não é? Com relação ao cirurgião operando. O cirurgião está operando, ele fala, tira uma foto aqui, e o anestesiologista vai lá e tira a foto. Eu penso que essas situações, elas não são meio bizarras, na minha opinião. Elas não deveriam acontecer, principalmente na salvaguarda, né, da questão de segurança do ato, não é? Aqui, no caso, da segurança da própria paciente, né, na sua intimidade. E, além disso, acho que, assim, pensando mais profundamente, eu vim pensando também nas questões mais filosóficas também, da questão do pós-modernismo, não é? De que a gente está abandonando essa questão do pensamento coletivo para um pensamento individual. Eu estou pensando em mim com relação a essa questão de publicitação. E eu acho que, pensando também nessa questão da pós-modernidade, de uma questão aí de hiperrealidade que se fala, não é? Então ele começa a confundir essas questões de rede social com a sua própria vida, não é? E aí ele se expõe dessa maneira, não é? E assim, só para não tomar muito mais tempo, eu citaria até o filósofo que é o Bauman, né, que fala sobre essa modernidade líquida, não é? E ele fala que, especificamente num trecho de um livro seu, que essas questões de mau gosto, como o nosso presidente falou, com relação à exposição, não só de música, de culinária, não é? Ele pode influir até no caráter e personalidade da pessoa que publica isso em rede social. Eu acho até, muitas vezes, nessa questão da publicidade, comparar, eu também estava refletindo sobre isso, quando um médico coloca em alguma rede social as questões de publicidade que se transformam praticamente numa fake news, não é? E que isso se propaga de uma forma assim, muito rápida, e as pessoas começam a acreditar que aquilo que o médico, como disse o nosso ministro aqui, que a sociedade confia naquilo que o médico está falando, como se fosse a verdade, e uma verdade praticamente absoluta, né? A gente não tem nem a possibilidade de discussões dessas situações, como que foi posta de manhã, né? De se falar sobre o que pode acontecer de intercorrências e etc. Então, acho que, assim, da parte que compete à questão de anestesia, o que eu refleti também, fiquei muito impactado com essas situações, na questão também de eu sou professor de bioética, então, a gente trazer essas informações para os alunos, mas não de uma forma estanque. Eu tenho uma disciplina de bioética. Ela tem que permear durante todo o curso de formação com todos os profissionais de todas as áreas falando sobre essas questões éticas. Assim a gente está formando.
Além de que, eu acho que esse tipo de capacitação não é só para o aluno, porque muitas vezes o aluno ele vai acompanhar um médico preceptor que faz isso e ele acha isso normal, posteriormente, e propaga, né? Não, Edson, e já está normalizar uma situação que é uma situação absurda. Se vocês entrarem em Instagrams de cirurgiões plásticos, eu sei disso porque eu fui do Depro, e o Depro fazia exatamente isso. É estarrecedor, é isso que a gente vê. Isso foi agora, eu peguei em meia hora, eu peguei esses vídeos, né? Mas, puxando um pouquinho, fotógrafo dentro do centro cirúrgico, a nova resolução ela é bem clara, somente em caso de parto, tá? Você aumenta demais a mortalidade. Quando você vai tirar uma fotografia, quando você vai fazer um vídeo, se não for para cunho de prontuário, porque fotografia faz parte do prontuário médico, isso você está aumentando o tempo cirúrgico. E aí entra no causar dano ao paciente, aumenta o tempo cirúrgico, aumenta a mortalidade. E esse cara veio aqui para a Câmara de Julgamento e o Dr. Fábio Garbosa é o nosso querido relator do caso. Dr. Fábio Garbosa, o médico que foi lá acusado de estupro na delegacia da doutora Mariá, chegou aqui como o estuprador, entre aspas aí, mas que veio com essas publicações. E aí, doutor Fábio, o que o senhor enquadra? Qual que é o voto do relator? Muito obrigado a todos, obrigado Alexandre, doutor Carlos, doutora Quirene, doutor Ângelo. Assim, a primeira coisa que a gente bate o olho, vê, é que essa paciente é altamente identificável. Você tem uma tatuagem, né, que pode ser para muitas, mas acaba sendo identificável. Então, já cai no artigo 75, independente da resolução, né? A resolução atual, ao 974, não autoriza isso, a nova não autoriza isso, ou seja, está completamente fora de qualquer resolução, e aí falam, não, mas isso tem um caráter educativo. Caráter educativo aonde que a gente pode ver? E o caráter educativo que fala, na nova resolução especificamente, fala de explicar as situações colocando danos também que podem ser resultados indesejáveis, né? Então, incluiria o artigo 75, o artigo 18, o artigo 58, o artigo 111, o 112, o 23... 40, ou seja, tanto da parte de publicidade está completamente fora, quanto da parte de um possível assédio aí, que nós vamos julgar isso de uma forma mais com olhos de assédio do que de publicidade. E não caberia interdição cautelar? Perfeitamente. Se nós formos buscar outros vídeos do mesmo médico, provavelmente nós vamos ver mais detalhes ainda que não foram mostrados aqui. Então, do ponto de vista ético, isso é completamente antiético e reprovável do ponto de vista do CRM. Na nova resolução, esse tipo de filmagem não é autorizada. Só é autorizada para parto. E parto, mesmo assim, com autorização e correndo risco de ser ainda numa intercorrência, está tudo filmado, tem um sangramento, alguma coisa, né? Tem muito desnecessidade. Então, isso lembra muito sensacionalismo. Um sensacionalismo que ele é reprovado em qualquer atitude médica, em qualquer resolução, né? Então, do ponto de vista ético de julgamento aqui, acredito que isso seria de pronto uma interdição cautelar, né? Doutor, se o senhor me permite, pegando o gancho, eu ia justamente falar, a nova lei, ela fala, inclusive, ela teve a cautela de elencar, até acho um pouco perigoso, uma lista, um rol taxativo, mas ela fala de sensacionalismo também, né? Porque nós estamos em um tempo em que a conduta, ela não é vivida pelas pessoas, ela necessariamente tem que ser mostrada, ela tem que ser compartilhada.
E porque senão ela quase que perde o valor. Se nós chegarmos a esse ponto na esfera médica, em intervenções cirúrgicas ou atos até menos lesivos, né, em consultórios, eu acho que é uma quebra de privacidade absurda, a questão ética é inconteste, mas é doentio, eu diria. Me permitam, os senhores, eu estou falando agora do profissional da medicina, mas poderia estar falando de um advogado ou de qualquer outro, de um dentista, mas daquele que não suporta exercer com proficiência sem transmitir isso quase que em tempo real ou para se jactar daqueles resultados. Isso é um sinal, e a doutora deve saber muito melhor do que eu, um exibicionismo, é uma patologia, porque eu costumo, assim, a título de exemplificar o quanto é importante essa publicização, eu acho que todos nós aqui já fomos a um espetáculo e observamos ao nosso lado a metade, se não todos, filmando o espetáculo e não assistindo ao espetáculo, né? Ele filma. Então, para filmar, eu diria que ele ficasse em casa, né? E dava na mesma. Mas ele pagou ali uma pequena fortuna ou não e está ali filmando. E pensar nisso no exercício da medicina, partilhar uma boa luz, um bom close, né? Traz mais gente para a sala. Quer dizer, não é essa o momento quase divino em que uma intervenção e um contato médico-paciente existe, não pode se sujeitar a isso, sob qualquer critério. Eu queria só acrescentar, quer dizer, não só, eu acho que tem o sensacionalismo, tem tudo isso, mas tem uma coisa para mim que está até pior, é fazer isso para usar para publicidade. A sensação que eu tenho é que, assim, eu vou mostrar para as pessoas como eu sou bom. Usa um boneco, você quer fazer isso? Usa, sabe, a gente está ensinando medicina hoje com boneco, não se desrespeita. Quer dizer, eu fico imaginando, essa senhora foi no consultório dele, marcou a cirurgia, conversou, marcaram, acertaram, deu anestesia, não sei se é num hospital ou se é numa clínica, e, de repente, ela se vê desse jeito, manipulada publicamente, porque na hora que pôs na rede social, acabou, né? Aí já virou para o mundo, né? Então, são coisas que me assustam muito. Quer dizer, ele acha que as pessoas vão procurá-lo por causa disso? E vão. Alguns vão. E outros não estão nem pensando no risco que elas estão correndo de se verem amanhã na mesma situação. Né? Doutor, me preocupa só uma questão, aquilo que a gente estava comentando sobre o anestesiologista, né? O restante da equipe me preocupa ser omisso aí de não fazer nada, né? A gente sabe que todo médico tem autonomia profissional no exercício da medicina. A partir do momento que um colega está agindo de uma forma, realizando uma conduta que eu não concordo, né? Então, assim, me preocupa esse silêncio da equipe em não ter feito absoluto. Não sei, né? A gente não sabe. Mas me preocupa esse silêncio, essa inércia. Me parece que respondem de alguma forma e também compactuando com o que está acontecendo. E também os circulantes de sala, né? Sim, os profissionais todos envolvidos, né? Muita gente andando pelo corredor. Eu também... Quando tomei ciência mais ou menos sobre essa situação, eu fiquei perguntando a mim mesmo como eu me portaria se fosse a primeira vez, não é? Em que o cirurgião eventualmente começasse a fazer isso. É lógico que, na minha concepção, a gente não deveria fazer isso e deveria reprovar. Mas também fiquei pensando numa situação extremada em que isso pudesse causar uma coisa muito ruim dentro do centro cirúrgico. Então, acho que essa situação ela tem que ser resolvida antes. Não é? Se, posteriormente, mesmo com a conversa, e aí vai depender também de cada profissional, não é? Porque alguém pode compartilhar disso. Eu não estou dizendo que todos vão reprovar, não é? Alguns
algumas pessoas podem estar aprovando, assim como achando que na concepção que ela idealizou com relação às questões de rede social, de publicidade, isso não é nada demais. Agora, eu acho que essa situação ela tem que ser resolvida também anteriormente e, né, com relação a isso. Por exemplo, eu não voltaria mais a fazer anestesia e até acho que a gente deveria até comunicar ao responsável técnico da unidade. Mas nesse caso, o doutora Maria, o anestesista ele foi chamado no processo, lá no inquérito policial. É isso que eu estava pensando. Foi. O anestesista está como coautor. Exato, é isso que eu estava imaginando mesmo. Só estavam os dois. Ele como coautor, né, e o autor, o cirurgião. Passo a bola para a senhora. Está como coautor o anestesista. E o diretor técnico da instituição certamente tem que ser notificado acerca disso, porque a gente não sabe se outras condutas desse profissional não estavam sendo desempenhadas nesses moldes, né? E outras pacientes não venham sofrer. E também pelo código de ética, né? A gente não pode acobertar o marido não viu. Né? Eu fico pensando, doutor, quantas outras pacientes não se identificaram, não souberam dessa publicação, né? E podem estar aí sendo expostas também. Exatamente. Doutor Fábio, pelo código de ética, não acobertar algo que está irregular. Isso é dever nosso de médico. Já temos alguma coisa errada aí. Né? E o anestesista está sendo conivente, sim, na situação. Então, eu acho que tinha que dar ele está sendo omisso, né? No mínimo omisso, né? Uma situação que é uma situação gravíssima. Né? Doutora Maria Alice, e aí? Chegou a paciente, ela está com um problema psicológico. O que a senhora faz, hein? Aí vai desde por que ela foi procurar o profissional, por aquele profissional, né? E ver como ela se sente hoje e pode ser que ela queira também entrar com um processo, né? No conselho. Assim como tem os artigos de ética infringidos, eu também vou fazer um diagnóstico, também posso, né, classificar lá, né, vários transtornos de ansiedade, quadro depressivo. O Dr. Carlos estava aqui, já deve ter, ele gosta muito, né, quando eu falo de transtorno dismórfico corporal. Né? Então, assim, tem muitas coisas envolvidas no procedimento plástico. E aí cabe ao cirurgião, quem vai fazer essa avaliação inicial, conversar antes do procedimento, se colocar no lugar do outro, né? A relação empática, ela é fundamental. A relação é fundamental para depois não ter que parar no consultório do psiquiatra, né? E no Conselho de Ética Médica. Mas, doutor, eu vou falar aqui como já me alcunhou o meu colega aqui como advogado do diabo, né? Mas eu diria que eu tenho mais confiança que esse médico venha a ser punido na esfera dos seus pares do que no âmbito do judiciário. Porque o judiciário vai trabalhar com questões muito pontuais, em razão de... muito saudável, por sinal, né, do princípio da legalidade penal, que vai auscultar a intencionalidade do agente, como isso funcionou, etc. A questão ética é fundamental e é o mote maior que dever-se-ia sempre fomentar, como a doutora falou, ensinando àqueles que virão, ensinando, mostrando que situações assim não podem e não devem ser banalizadas. Razão da minha grande confiança nessa casa, que trabalha muito com isso, com ensinar, né, mostrar o quão nocivo é. E aí todas as esferas, a doutora falando até já me veio na condição de advogada pensar, todos esses transtornos que pode suportar alguém assim, vai acarretar um dano moral, e aí isso vai virar, e aí o ministro fica zangado de a gente levar tudo para o judiciário, né? Porque há questões, há questões várias, né? Há questões existem. Nessa mesma esteira, o próprio judiciário pode ver, mas se os pares deles condenaram tal atitude, quem somos nós para não condenarmos? Né? Então, o peso do julgamento aqui, né,
tem um peso muito grande no judiciário, seja ele do ponto de vista de crime ou civil. Eu ia comentar sobre isso mesmo, doutor, só para finalizar, que eu vi que o nosso tempo já estourou, mas é bastante comum que o Poder Judiciário, eu falo por Santa Catarina, pelo menos, o Poder Judiciário aguarde decisões da autarquia e, inclusive, as utilizem, né, como razões de decidir aí nas sentenças. Então, o que fica muito claro dessa nossa mesa aqui é que as implicações elas não ficam restritas ao âmbito ético, né, tão pouco civil, e agora também ao criminal. Não, e todas essas discussões se interligam, né? Não tem como interligar, né? É impossível. E mais uma vez, isso que foi bem falado, nós aqui estamos fazendo esse tipo de discussão para trazer aos médicos algo educativo, né? Para que não façam, porque muitos não sabem o que está acontecendo por trás. Né? A gente que tem uma experiência do judiciário sabe o que está acontecendo. E justamente, imagina o médico, por mais que a senhora falou, mas talvez não dê nada. Pô, o cara tá lá, tá como estuprador. Entendeu? E o que é isso numa ficha criminal? É algo muito pesado. Então, mais uma vez, fica aqui o agradecimento a todos vocês por essa riquíssima discussão. Foi extremamente rica essa discussão e eu fico muito feliz por tê-los aqui. Obrigado. Passo a palavra à doutora Irene. Não, tem uma pergunta de quem? Douglas, pega o microfone, porque senão quem está na distância... Não, é porque está sendo gravado. Opa, obrigado. Então, pelo que eu estou entendendo a respeito desse debate, a discussão se refere à mídia social e vários outros tipos de mídia, né? Não só essa que está sendo muito divulgada. Mas existem outras formas de apresentação que também se tornam públicas, por exemplo, em demonstrações cirúrgicas em eventos. Então, aquela imagem que você está mostrando ali da manipulação da mama, de repente o colega ali está querendo mostrar para a plateia de que a técnica dele foi adequada e o resultado final foi adequado. Mas quem garante que ele também não está manipulando a paciente? Perfeito. É isso mesmo. Entendeu? Quer dizer, o que vale ali é a intenção dele. Qual é a intenção dele? Não está clara. Nós não conhecemos, nem sabemos quem público, é, né? É público. Está mostrando para uma plateia lá de dezenas de pessoas que ele está manipulando o paciente. Boa tarde. Meu nome é Ana Lúcia Amorim Boaventura. Sou advogada, sou assessora jurídica da SBD Regional Goiás, sou professora da Faculdade de Medicina da PUC de Goiás e também professora do curso de Ética Médica do CREMEGO. Gostaria de perguntar para o doutor Alexandre o desfecho desse caso. Ainda não tem? Eu gostaria de parabenizar a assessora jurídica do CREMESP, a doutora, em trazer os pontos jurídicos e fazer o papel de advogada do diabo. Porque como o senhor... Desculpa, quem é o judiciário para discordar do CRM? Não é essa a questão que a nossa advogada do diabo acho que quis colocar. São vieses diferentes de análise. O viés do CRM, bem como do CFM, é sob o ponto de vista ético. Quando a gente parte para o judiciário, e principalmente para questões criminais, a doutora representante do jurídico do CREMESP tem total razão ao lembrar do princípio da legalidade. Eu acho que é muito temerário se trazer, numa jornada jurídica, na minha opinião, um título de uma palestra, estupro de vulnerável, onde esse médico ainda não foi condenado. Ele está sendo... Não mostrou, mas o título leva a entender que ele possa ser condenado, ou que ele foi condenado. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz, com todo respeito, é o desfecho disso. Doutora, porque a partir do momento... ser condenado. Pode, mas então não tem como qualificar como um estuprador. Eu acho que, assim, com todo respeito... Eu acho que ninguém colocou ele como estuprador. A existência de um estupro. A existência. Sim, a possível existência. O título leva a entender que que talvez seja um médico pode ser condenado. Mas, doutora, é justamente para o médico assim, não fazer esse tipo de publicação. Sim, e é por isso que a gente passou, porque para mim um cara ético, que faz isso, sim, é um picareta fazendo uma coisa dessa. Não tem que fazer. Eu acho, e o senhor tem total razão, sob o ponto de vista ético. Sob o ponto de vista criminal, eu concordo com a representante do CREMESP. Mas eu em momento algum, eu fiz
Não, é porque nenhum eu tipo acho, de doutor, julgamento. eu que eu acho- passei não. o que foi me passado Sim, pela autoridade o policial. que eu acho preocupante... Sim, mas a autoridade policial não julga. É isso. Mas ele não julgou mesmo. Estupro que acabou a vida do médico. Ele pode ser inocentado até pelo Papa. Acabou a vida do médico. Então, o que está se expondo aqui é o risco que o médico tem que evitar. Não, eu acho que não é nem por aí, Chico, desculpe. Eu acho que não é o risco que ele tem que evitar. Ele tem que evitar essa atitude, não é o risco, não. Exato. Não é o risco, não. Não, o que Eu está acho falando que é o risco. Não, é assim, porque assim como Santa Catarina, nós temos falado muito para os recém-formados. Ano passado foram quase 6 mil sextonistas que a gente falou. E agora nós vamos começar a mostrar esse tipo de coisa. Para alertar, não façam isso. Exato, isso mesmo. Ponto. Ninguém está dizendo se é condenado ou não é condenado. Está errado. É desrespeito ao paciente. Acabou. Não preciso ir além disso. Perfeito, isso mesmo. Entendi. Seria processado. Doutora, eu já sei que estouramos aqui o nosso tempo, né? Então não vou me alongar muito. A questão do crime, né? E eu tenho certeza que a nossa convidada, ela está pensando nisso, é sempre muito delicada, porque marca também a vida do indivíduo de uma forma indelével, né? Uma acusação criminal é muito grave, etc. E sempre que a gente vê esse tipo de situação, foi por isso que no meu primeira manifestação eu comentei sobre uma eventual possibilidade de haver eventual tipificação mais apropriada, né? Mas, salvo engano, eu acho que o nosso debate ele é bom porque ele suscita toda essa discussão e fala das implicações criminais e evidencia o quanto o direito e a medicina se aproximam nos mais diversos patamares, né? E só para a gente relembrar aquele caso do Rio de Janeiro, foi a enfermagem que detectou, pôs para filmar e divulgou. Eu não sei se ele foi condenado ou não foi condenado até hoje. Eu não sei, o que não quer dizer nada. Mas foi uma coisa que alertou a gente que isso podia acontecer. E estava acontecendo com esse médico no centro cirúrgico de uma maternidade do Rio de Janeiro. Documentado, né? Que nem foi ele que documentou, foram as enfermeiras, né? Bom, só para terminar, o doutor Francisco, e aí a gente já acaba essa mesa. Estão me perguntando aqui, né? Duas coisas. Se fosse cirurgiã plástica, como é que seria o eventual cirurgiã libidinoso é o mesmo, plástica? né? Não tem diferença, né? Exato. E a segunda coisa é, quando o anestesista for pego, surpreendido com esta atitude do cirurgião, né? Se a melhor conduta, perguntando aqui, não seria ele não fazer nada na hora para não causar algum tipo de transtorno pensando na sobrevida da paciente, mas imediatamente terminada a cirurgia, ele fazer a devida representação ao RT, eventualmente até um BO ou uma representação no CREMESP ou no conselho da sua área, para deixar claro que ele não teve nada a ver com isso, que ele não concorda com isso, de forma a evitar o que aconteceu aí com o colega de entrar como coautor. Essa seria uma atitude. O Francisco já perguntou e já respondeu. As doutoras não, só perguntar se bastaria isso ou se isso não adianta. adianta. Estava até comentando aqui, doutor, a gente tem um anestesiologista e um cirurgião, né? Mas enquanto advogada, o que eu iria orientar é, primeiro, o procedimento cirúrgico foi concluído? Porque senão, a gente está no meio do procedimento, é evidente que deve ser levado em consideração o ato médico precisa ser concluído, né? Senão a gente vai prejudicar ainda mais a paciente. Exato. Agora, ela já estava no pós-cirúrgico, a gente não sabe, né? Pelas imagens ali não tem como saber. Pode ser que ela estivesse já no pós-cirúrgico. E aí, nesse caso, o procedimento já restou concluído, ele deveria intervir. Esse é o ponto, né? Então, assim, colega, é inadmissível a sua conduta, eu vou reportar isso à direção técnica para as providências cabíveis que deve levar ao Conselho de Medicina e a polícia onde for. O problema é se ele não fez isso. Eu não sei, não tenho acesso aos autos, né?
Enfim, e só um ponto ali que a colega abordou é que que eu fiquei um pouquinho surpresa é que o título é implicações criminais mesmo de publicidade, né, das publicações nas redes sociais, que podem ser diversas implicações. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento, acho que o senhor também não, do desdobramento, né, se houve uma sentença, se não, mas é mais para a gente debater as implicações de uma postagem como essa, gravíssima, que a gente percebe que as implicações não ficam restritas ao âmbito ético. Esse é o ponto. Tá joia, obrigado. Bom, vamos entregar as placas. Obrigado pela colaboração de todos. Publicações nas redes sociais que podem ser